Olá, olá, boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje o assunto é bem interessante. Nós vamos falar sobre monogamia. E eu tenho o prazer de receber minha grande colega Karina. Oi, Ká. Ela já até está aqui. Já vou te convidar, Ká, que aí você já vai entrando aqui. Vai começando. Vê se deu. Te mandei o convite aí. Eba! Ei, Tudo bom, boa amiga? tudo bem, e você? Tudo jóia, saudade, né? Quanto Ah, não tempo! fala não. Ô, pandemia que nos privou de tantas Nossa, coisas gostosas. caraca, nossos encontros em São Paulo, né? Era bom demais. Ô, Hein? saudade de um final de aula, principalmente, né? Não é? Principalmente isso, aquele dever cumprido, aquela sensação de assim, ó, fizemos a nossa parte, agora vamos relaxar. Ah, era bom demais, né? Exato. Nossa, Ah, delícia. enfim, obrigada por aceitar meu convite, tá? Imagina. É, Estamos aí sempre que precisar. Show, obrigada. Eu tô começando, ó, já tá entrando parente seu aí, já tem um Rafacho aí que entrou. Ah, meu marido, Rafael. esse aí é meu fã É, número um. ai, que lindo. Legal. Então, amiga, eu vou começar o nosso assunto, até porque as pessoas vão entrando aos pouquinhos e depois a live fica gravada, então quem não conseguir entrar para assistir agora, assiste depois a live. Então, eu já vou começar a fazer uma introdução aqui sobre o nosso assunto de hoje, que é polêmico. Você viu que já teve perguntas, já teve umas Sim. perguntas bem interessantes, e, e eu sei que você também teve aí dos seus seguidores, então vamos seguir o barco para a gente poder responder essas perguntas aí. Então, Ótimo. o assunto de hoje é relacionamentos monogâmicos e relacionamentos não monogâmicos, né? Então, vou fazer uma breve introdução aqui. O que são relacionamentos monogâmicos? Me corrija se eu falar alguma coisa errada, me ajuda aí. Relacionamento monogâmico é aquele que é formado entre uma pessoa que se relaciona com outra pessoa. São dois, um casal. Qualquer coisa fora disso é um relacionamento não monogâmico. Aí, entre os relacionamentos não monogâmicos, a gente tem um leque de possibilidades aí, né? Então, Uma relacionamento infinidade não. de práticas. Eu vou falar alguns aqui, eu sei que vai ficar muita coisa de fora, mas assim, vou citar os principais. Oi, lindona, a Mara ali, nossa amiga, nossa colega, né? Eu vou falar os principais, assim, os que mais aparecem para a gente, principalmente em consultório, né? Mas assim, claro que vai ficar coisa de fora, claro que vai ficar, não tem como a gente abranger todos, né? Mas assim, existe o amor livre, né? O amor livre é aquele relacionamento que não existe rótulos, né? As pessoas se relacionam, mas elas não precisam ser rotuladas de marido, namorado, noivo, não precisa usar aliança, não precisa ir para a igreja fazer um casamento, elas simplesmente estão juntas e têm um relacionamento. E tá tudo certo e levam a vida. Aí eles prezam, inclusive, pela liberdade de ambos, né? A grande diferença de ser um relacionamento, a gente já vai falar mais sobre isso, de ser um relacionamento não monogâmico é a liberdade de todos dentro do relacionamento, né? A outra forma, se é que eu posso dizer assim, mas outra modalidade de relacionamento não monogâmico são as relações abertas, que aí é um casal monogâmico, né, que se intitula monogâmico, mas que eventualmente
saem com outras pessoas, estando juntas ou não, né? Ou sai cada um para o seu lado e tem relacionamentos com outras pessoas, ou eles saem juntos e buscam outras pessoas para se relacionar, enfim, isso vai depender do acordo que eles fazem, mas tem essa condição de monogâmico, porém, a possibilidade de se relacionar com terceiros aí. Aí tem o tal do swing. O swing é uma outra modalidade que, diferente da relação aberta, o swing ele tem uma conotação muito mais sexual. Praticamente só sexual, né? Passa aí por uma questão de fetiche, de estilo de vida, né? E aí é quando os... Boa noite, gente. Boa noite todo mundo que está chegando aí. É quando o casal é monogâmico, se considera monogâmico, e eventualmente vai para alguns eventos, eventualmente para eventos ficou repetitivo, mas é isso mesmo. Vai para alguns eventos onde existe a troca de casais. E aí essa troca é única e exclusivamente sexual, não existe relação afetiva, não existe relação emocional nesses encontros, né? Tô com a boca seca, peraí. Graça, só fazendo uma pequena correção. Dentro do swing, existe sim a possibilidade de ser extensivo porque não são só eventos, né? Hoje a gente tem aplicativos próprios para troca de casais, né? Então, até porque em quarentena até os eventos estão em baixa, né? Alguns tem muito clandestino acontecendo aí. Rio de Janeiro, então, bomba. Né? Mas o que alguns swingers praticam também, né? Muitos deles, às vezes, têm uma terceira pessoa na relação, que é ali um namorado do casal, uma namorada do casal. Então, existe sim a possibilidade também, né? da afetividade, tá? E aí tira um pouco do contexto que é só sexual. E existe também dentro até da comunidade um laço de amizade muito forte entre os casais swingers, porque são todos tidos como ovelhas negras aí da sociedade ainda, né? Ainda são chamados dos pervertidos. Então, cria-se um laço de amizade dentro da comunidade que é muito grande e que é muito bacana, né? A gente vê muitos casais que são amigos, que são padrinhos e madrinhos dos filhos e etc. Então, foge só do lado sexual, né? É uma comunidade bem legal, bem parceira, digamos assim. Sim, exato. É verdade. A gente não consegue realmente definir e colocar numa caixinha esse tipo de relacionamento, porque cada um cria as próprias regras, né? E cada um vai adaptando. Então, como eu falei no início, desde que todo mundo esteja de acordo, né? Desde que seja acordado pelo casal inicial ali, o casal que primeiro se formou, tá tudo certo. A matriz, né? A matriz. Exatamente, tá tudo certo, né? E aí tem a outra modalidade, que é o poliamor, que aí Nossa Senhora Aparecida, né? Esse é todas as possibilidades de amor e, enfim, fica difícil colocar aqui. Existe o amor em V, que é uma pessoa se relaciona com dois que não se relacionam entre eles, ou, enfim, várias pessoas, mais de 3 pessoas, e que se relacionam da forma que eles entenderem ser prazerosa, tá? A gente vai entrar mais nisso. Eu estou dando um apanhado bem geral aqui, só para a gente introduzir o nosso assunto. Existe a tal da poligamia, que aí já tem uma conotação um pouco mais machista, dá para dizer machista? Dá, porque também existe a poliandria, né? Então tem as duas coisas. Mas aí na poligamia e na poliandria, a pessoa, poligamia, o homem tem várias esposas, ele tem esse direito, quantas ele conseguir sustentar, porém as esposas não têm esse mesmo direito, né? Então esse acordo aí não é muito bilateral, é unilateral. E na poliandria a mesma coisa. Então, assim, mas vamos lá, esses são só alguns exemplos, eu sei que tem muitos mais, depois você fala são mais. Os básicos, né? Os básicos. Né? A gente cerca os básicos aí que fogem da monogamia. Mas só para as pessoas entenderem, né? A monogamia surgiu de onde, né? De onde começou? A gente
nasce e de repente, e você não para aprender assim, poxa, você para discutir que profissão eu vou seguir, se eu vou ter que sair da minha cidade para estudar, ou coisas assim, você discute, mas você não discute se você vai ser monogâmico ou não monogâmico, já está incutido assim na sua educação, você já nasceu monogâmico, né? E aí, de A onde gente que não tem vem isso, hein? opção, né? Ninguém fala com você, olha, querida, pode fazer o que você Esse- quiser, pegar quantos você quiser, casar com quantos. Não, ninguém fala isso. Eu falo que Não, é igual a sexualidade, né? Porque sim, Freud mesmo já dizia que nós nascemos bissexuais, nós somos condicionados à heterossexualidade por duas questões. Primeiro, a questão reprodutiva, né? A nossa sim. necessidade de perpetuar a espécie, e segundo, uma questão religiosa. Porque também ninguém nunca virou para mim quando eu era criança ou adolescente ou quando eu estava me desenvolvendo e falou assim: olha, Karina, você pode ficar com quem você quiser. Se você quiser beijar homem, você beija. Se você quiser beijar a menina, você beija. Tá tudo bem. Talvez, se lá atrás eu fosse ensinada isso, eu me despertasse para a bissexualidade. Né? Não, Então, muito, monogamia, mesma coisa. Ninguém nunca falou, oh, querida, você tem opção. Agora não, já se muito pelo fala. contrário, né? Muito, agora alguns casais, né? Mas muito pelo contrário, você é já conduzida a ser heterossexual e monogâmica, né? Você já é, tipo, por isso gera esse monte de sofrimento para quem não se enquadra nisso, né? Mas, assim, só para as pessoas entenderem, vou fazer um breve histórico lá de trás, né? Antigamente, bem antigamente, as sociedades eram compostas por pessoas que simplesmente viviam em comunidades. Os filhos, eles não tinham o conhecimento da participação dos homens, então, na cabeça deles, os filhos eram gerados por uma condição divina que a mulher tinha, e o filho era da comunidade. Quando começou a se ter consciência, tá? Estou resumindo bem, tá, gente? Mas quando começaram a ter consciência, quando os homens começaram a produzir o alimento, plantar, criar animais, começou-se a ter a ideia de propriedade, é que eles começaram a sentir essa necessidade de criar clãs, de criar as suas famílias. Por quê? E aí, com a observação dos animais, eles começaram a ver que, opa, quando acontece a cópula entre os animais, aquela fêmea engravida. Então, isso acontece com a gente também. Aí eles começaram a entender que aquele homem tinha participação na gravidez da mulher e que aquele filho era dele. Então, por uma questão de propriedade, de manter a propriedade, de manter uma família que produzisse, enfim, e que fosse aumentando as riquezas e as posses dessas famílias, eles aprisionaram as esposas dentro de casa, dentro das suas terras, e elas só tinham filhos desse homem. Por aí que começou a história da monogamia, né? E aí veio toda a evolução da história, depois a gente passa por outras situações, mas o início da monogamia é esse. E aí foi se evoluindo, e hoje a gente tem a monogamia como algo que simplesmente é isso e acabou, É o né? padrão, né? Exato, claro que eu resumi bastante, porque a gente não quer perder muito tempo da nossa live, a gente quer trazer mais assuntos aqui, que tem muita coisa interessante, mas só para as pessoas entenderem de onde veio a monogamia, né? De onde veio essa construção, e é mais uma construção que é enfiada goela abaixo na gente, e que a gente está aí hoje para poder desmistificar um pouco. E quero deixar bem claro aqui, sei que esse também é o posicionamento da Cá, a gente não está aqui para levantar nenhuma bandeira de nada, não, gente. A única coisa que a gente quer levantar, que a bandeira que a gente levanta e defende, é a da liberdade de escolha. Então, existem pessoas que são felizes em relacionamentos monogâmicos e tá tudo certo, que bom. E assim como existem pessoas que não são felizes e vão buscar outras formas de ser feliz. E tá tudo certo também. O que a gente defende aqui é o respeito. Então, já Inclusive, né, deixo. Graça? Eu costumo escutar muito de algumas pessoas, quando a gente está tratando do tema de relações não monogâmicas, de falar assim, ai, porque eu acho que a pessoa, para ter um relacionamento aberto, swinger e tal,
tem que ser uma pessoa muito evoluída. E eu falo, velho, tipo, não tem a ver com evolução. Porque se você for pensar em evolução, evoluído é quem consegue ser feliz numa relação monogâmica, né? Por muitos anos. Imagina ser casado 50 anos com a mesma pessoa. Porque quando a gente fala da não monogamia, a gente está cedendo aos nossos instintos. Né? Então a evolução é você não ceder aos seus instintos mais primitivos. Porque é ceder aos instintos primitivos, que é o do desejo, do olhar para o outro, né? o da não rotina. Né? A não monogamia, ela tá muito relacionada a isso também, né? Eu não quero a mesma coisa todo dia, e tá tudo bem. Tá tudo bem se sentir assim, né? É o nosso instinto natural, né? A monogamia não é da natureza humana. Não, é uma construção, então, né? Não acho que os não monogâmicos são os evoluídos, não. Evoluídos são os monogâmicos felizes. Felizes. Os felizes. E que a gente sabe que não são muitos, porque o que a gente mais vê por aí é casal vivendo uma monogamia de fachada, né? Que a gente fala. Sim. E aí tem as traições, aí tem, né, o sofrimento que uma traição gera, né? Porque seria tão mais benéfico, salutar, enfim, que as pessoas conversassem, né? Mas aí a gente bate na dificuldade, inclusive daquela pessoa que me mandou uma pergunta que fez para mim como convencer o meu marido a aceitar uma relação não monogâmica. Cara, tem como convencer. Mas conversa atrás de conversa atrás de conversa. É acordo atrás de acordo. É uma das coisas que eu falo muito, né, Graça? A relação monogâmica é a padrão. E para ela tem uma regra, né? Qual que é a regra da relação monogâmica? Não traia. Ponto. Ok? Ponto. Estamos num relacionamento, sou eu com você, você comigo. Essa é a única regra da relação monogâmica. As relações não monogâmicas têm uma infinidade que é criada por cada casal. Então, por exemplo, você pode ser traído dentro de uma relação não monogâmica? Pode, porque eu posso chegar para o meu parceiro e falar assim, olha, você pode pegar geral, mas a Graça você não vai pegar. E exatamente isso é que ele vai fazer. Ele vai lá e, opa, pegou minha amiga. É traição? É traição, estava dentro do nosso acordo. A gente selou esse acordo verbalmente, no papel, não importa como, mas a gente selou esse acordo. Né? Então, as relações não monogâmicas, elas são bem desafiadoras para quem se propõe, porque elas partem de outras regras que são muito mais intensas do que a da relação monogâmica. Então, existe mentira sim, existe traição sim, não é tudo tão lindo quanto as pessoas de fora acham. Tem ciúmes também, né? Ah, eu estou numa relação não monogâmica, quer dizer que eu não tenho ciúmes? Não, tem ciúmes sim. Né? Então, assim, tem um monte de outras coisas que permeiam as relações não monogâmicas que na monogâmica tá lá. É preto no branco, não trai e pronto, acabou. Isso que você falou é bem importante, das pessoas acharem que é tudo maravilhoso, que é tudo lindo, que é tudo festa. E entrou numa relação não monogâmica e, nossa, só felicidade, né? Esse ponto é bem bacana. Tem que haver acordos e acordos bem explícitos, né? Bem conversados. Na relação monogâmica, o acordo já tem que ser bem feito, porque geralmente as pessoas acham que está implícito, né? Que porque eu estou casando com você já é para não me trair. Mas é para uma pessoa, de repente para o outro não é, e aí acaba acontecendo as traições. Porém, as pessoas têm essa ideia de que o relacionamento não monogâmico é vida maravilhosa, é só... Deixa eu ver, tem gente falando aqui. Entrou uma... Ah, não, acho que a pessoa apertou errado, uma solicitação de participação aqui. Então, assim, isso é bem legal de enfatizar para as pessoas, porque existe uma fantasia sobre relações não monogâmicas, né? As pessoas acham que é festa o tempo todo, é um oba-oba o tempo todo, e não tem problema, né? E é bem o contrário, às vezes... Eu estou fazendo um estudo, Graça, né? Eu sempre estudei muito sobre as relações não monogâmicas, né? Sobre todas as formas de amor, na verdade, né? Eu tenho muito interesse nesses estudos, atendo pessoas dos meios, né? Digamos assim, atendo para casais que estão querendo abrir a relação, enfim.
E eu tenho feito um estudo que é pautado na ética nas relações não monogâmicas. E tem sido um estudo bem intenso e às vezes até triste, porque assim, o que eu andei descobrindo por aí com esse estudo? Que hoje tem muito cara monogâmico divulgando por aí que não é monogâmico para pegar geral. É triste, Olha né? isso! Caraca! Triste. E aí, olha que situação que a gente se vê, né? Poxa, às vezes você tá num bar, conhece um cara bacana, legal, até vê que ele tá de aliança e tudo. Ou então, né, no meio da conversa ele solta que é casado e opa, ele tá te dando ali uma desculpa esfarrapada. Não, eu tô numa relação aberta e tudo. Então, assim, eu tô fazendo algumas pesquisas e até E a conversando com relação é algumas aberta só pessoas. para ele, né? Exato. E aí, um caso que eu peguei, que eu achei super interessante, que foi o seguinte: o cara começou a namorar uma pessoa, uma mulher, e no início acho que no primeiro encontro, ele falou assim: olha, eu quero uma relação não monogâmica, e ela falou assim: olha, tipo, acho que não tem a ver comigo, ok? No primeiro encontro, eles falaram qual que era a expectativa e claramente não entraram num acordo, tá? Uhum, Seguiram a relação, se casaram. Nesse seguir a relação e se casaram, ele continuou saindo com outras pessoas, tendo uhum, relações, para ser mais exato, tendo relações sexuais com outras pessoas, ok? Mas não uhum. contava para a esposa. No dia que a esposa descobriu, ele falou assim: não, mas peraí, a gente estava numa relação não monogâmica. Eu falei lá no primeiro encontro, ela falou assim: você falou que queria, eu falei que não. E se você não me contou, né, o fato de você ter tido várias relações sexuais durante todos esses anos e não me contou, já devia te dizer algo que, tipo, tem algo errado, Tá porque, errado, né, é, se você não me contou é porque você de fato estava escondendo de mim, claro. ok? E aí deu todo o rolo aí da relação que se findou muito tempo depois, para te falar a verdade, e depois desse primeiro embate que eles tiveram, ela continuou na relação, existia uma questão de dependência financeira que a manteve na relação, e isso fez com que o cara pensasse assim: não, beleza, se ela não sabe essa relação é Hum, porque ela tá topando a não monogamia. Mas não era, ela não, em nenhum momento ela verbalizou que estava topando, uhum. né? Então, quando a gente fala da ética nas relações não monogâmicas, a gente está falando disso, dos acordos serem válidos, dos acordos serem selados, e que infelizmente tem muito cara pagando de gatão não monogâmico aí para enganar a mulherada, viu? Para atrair a mulherada, né? Porque é traição de todo lado, né? É traição de tudo que é lado. Exatamente. Exato. Imagina Poxa, como que a gente ia se sentir de sair com um cara legal, pensar: nossa, legal, ele tem uma relação não monogâmica, tudo bem, vou sair com ele, e depois descobre que, opa, você estava sendo a outra. Porra, velho, que balde de água exatamente. fria, né? Nossa, para você, para a pessoa que está saindo com ele, para a esposa, então, né? Essa questão é bem delicada, e aí eu já ia entrar nessas perguntas aí, se há limites para as relações não monogâmicas e quando que se considera traição. Eu sei que você já meio que respondeu essas perguntas aí, mas tem muitas outras questões, né, que podem ser consideradas traição. A partir do momento que você, como você exemplificou aí, a partir do momento que você fez um acordo, e nesse acordo tá, que você pode, ou que a sua liberdade vai até aqui, porque mesmo em relações não monogâmicas, a liberdade tem um limite, né? Para Exatamente. tudo na nossa vida, para tudo. A gente vive em sociedade e tudo você tem um limite. Então, não tem como numa relação, por mais que ela seja aberta, não monogâmica, ela ainda assim tem limites, né? E as pessoas acham que não, que é a festa da uva, como a gente diz lá no sul, né? Pode tudo. E aí eu queria, como que você, já que você atende casais que têm essas situações, como que é feito isso? Senta o casal um de frente para o outro, tem que escrever, tem que pôr no papel, tem que os dois lerem tudo, olha, estou de acordo com tudo, tipo um contrato mesmo, é É assim? tipo um contrato, né? As pessoas têm que entender. Eu acho que assim, uma coisa é fundamental: autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo nessa vida. Então, quando a gente parte para uma relação dessa, para qualquer relação, eu acho, né? Qualquer relação que a gente parte, Uhum, a gente tem que se conhecer muito bem. Mas quando a gente está falando da não monogamia, eu acho que o autoconhecimento
pega ali, né? Então, quando a gente está falando do contrato, dos acordos, a pessoa tem que se conhecer muito. Na ausência de conhecimento, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: vai lá e experimenta, mas experimenta com a mente aberta, no sentido de que, opa, você pode curtir pra caramba e seu parceiro ou sua parceira não, né? Ou então, opa, de repente você não vai curtir, seu parceiro vai curtir. Então, assim, mente aberta de que vocês vão experimentar uma coisa, que um pode gostar e o outro não, e de repente vocês não vão fechar nessa prática, né? E Então, tem que o aceitar, acordo... E tem que qualquer um aceitar. tem que aceitar a reação do outro, né? Exato. Por exemplo, quando a gente está falando de acordos, e a gente até falou disso um pouco mais cedo, né, Graça? A questão da bissexualidade. Porque quando a gente está falando do swinger, principalmente, da troca de casal, qual que é a fantasia de 99,99999% dos homens héteros? Duas mulheres. Duas mulheres. Menos de feminino total, Uhum. né? Quando a gente começa a introduzir, falar, opa, vamos falar de menage, o cara ele já tem lá a lista dele, das coleguinhas, que ele quer fazer o menage, né? E quando a mulher fala assim, opa, não, mas então, tem aquele seu amigo, né? Aquele fulano, aquele cara. Acabou a relação ali, né? Então já não tem a igualdade. E aí vem a questão da bissexualidade, porque também parte do pressuposto que é mais fácil para a mulher estar ali no menage e ela topar, beijar, tocar a outra mulher do que um homem, né? De novo, o mito de que a bissexualidade masculina não é bissexualidade, é homossexualidade, né? E não é bem assim. Nem todo casal que é do swing, da troca de casal, outra relação aberta, liberal, enfim, essa infinidade de nomes, tem a bissexualidade no meio, né? Até a bissexualidade como condição. Às vezes a pessoa até topa numa noite ou outra ficar com alguém do mesmo sexo, e isso não quer dizer que você é bissexual, né? Então, assim, então, isso puxa muito, isso eu já vi muito de casais do swing que forçam um pouco a barra da mulher para ela ficar com outras mulheres para alimentar ali uma fantasia masculina. Existe a mulher que também dá uma forçada na barra? Sim, mas a gente infelizmente consegue bem menos do que os homens, né? Até porque o tabu do homem com homem é muito maior do que o da mulher com mulher. Pelo próprio machismo aí, né? Exatamente, o machismo que impera, né? Então, mas, assim, ainda a gente entra nesse limite rígido, às vezes, que é do contato com pessoas do mesmo sexo. Eu penso, assim, que muito, como você falou, de autoconhecimento, a pessoa, para entrar numa relação dessa, ela tem que ter muito autoconhecimento, sim, claro, e principalmente também muita autoconfiança, porque, caraca, como que você controla os ciúmes? Uma coisa é você falar, não, relacionamento aberto, eu não tenho ciúmes de ninguém, eu sou tal. Mas se você não for uma pessoa muito segura, muito autoconfiante das suas competências, da sua qualidade, você pira, porque... Eu vou te falar assim, tem a Regina Navarro, que é uma escritora muito foda aí, né? Principalmente nessa área do amor e das relações não monogâmicas. Ela fala o seguinte: você não tem que saber com quem seu parceiro e sua parceira transa. Você tem que saber duas coisas: se você é amado e se você é desejado. Eu concordo que o principal é saber duas coisas. Eu discordo do não saber com quem transa, porque para mim, eu acho. Então, assim, isso sou eu, Karina, falando, tá? Como o que eu gostaria. Eu gostaria que dentro de um acordo, o acordo fosse: olha, eu vou sair e vou te contar. Você vai sair e vai me contar. Né? Então, eu acho que sim, eu quero saber com quem você está transando. Né? Mas eu sei que tem acordos, né? E eu tenho uma pá de acordos aqui que são... Olha, você vai sair, mas eu não quero saber com quem você saiu, tá? Só quero saber se saiu ou não. Tem gente que não quer saber. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, por isso que eu falei, essa daqui é a Karina pessoa falando, não é a Karina profissional. Né? Dentro da profissão, eu falo para as pessoas aceitar, né, ajustarem as regras de acordo com o que fica confortável. Né? Mas a Regina Navarro fala isso. Você não tem que saber com quem o outro está transando. Você tem que saber se você é amado e se você é desejado. Né? Isso nos resguarda um pouquinho. Resguarda, é bem complicado isso, porque eu penso assim, uma coisa é a teoria, é a gente fazer um acordo ali, tá falando, não, eu seguro a onda, beleza, vamos lá.
Mas na hora do fight ali, na hora do vamos ver, caraca, aí é que Você tem você que vai pensar o sentir. seguinte, você tem que pensar o seguinte, né, Graça? Você pode criar uma regra no seu relacionamento aberto e falar assim, olha, regra, não envolvimento afetivo com o terceiro, ok? Criou-se essa regra. É uma regra possível de ser monitorada? É uma regra que a gente controla? Você pode se apaixonar ali na fila do pão, entendeu? Sim, exato. Estando num relacionamento saudável, você pode se apaixonar ali na fila do pão. Então, como que você cria essa regra e faz a manutenção dela? É, Né? Como que você vai estar exatamente. lá com o outro? Não, você não vai se apaixonar. Não, você não vai se envolver. É só sexo. É só... É Velho, só. nunca, cara, não dá. É muito subjetivo, é de cada pessoa. Então, assim, como eu usei esse termo agora, é muita manutenção, porque eu acho que para você abrir uma relação, para você ir para o swing, para você fazer uma troca de casal, para ter um amor livre, para ter um poliamor, você tem que fazer muita manutenção no seu relacionamento matriz. Seu relacionamento matriz tem que ser de muita manutenção. Esse é o ponto que eu ia chegar. É maravilhoso isso que você falou, porque muitas pessoas buscam abrir o relacionamento para salvar o relacionamento, ou seja, está em crise, tá ruim, a gente não está se entendendo, não estamos conseguindo mais ter sexo, a gente não está conseguindo mais se entender, só briga. Aí a gente resolveu abrir o relacionamento para ver se melhora. E aí mesmo que o negócio Não, não. degringola. Primeiro trabalha em casa, resolve as questões, estejam unidos de verdade, né? E assim, cumplicidade bem feitinha, bem alicerçada, para depois você abrir e buscar outras possibilidades, porque, cara, não é simples como a gente pensa, assim, né? É, é bem é bem complicado de você administrar isso quando você já quando tem um relacionamento saudável. Imagina se você vai procurar isso tendo um Não, relacionamento vai dar doentio. ruim. Vai dar ruim. Abrir relação, ir para o swing, qualquer coisa que envolva um terceiro, quando vocês estão em crise, não vai funcionar. Não vai funcionar. E é engraçado, né, Graça? Até puxando um pouquinho lá quando a gente falou do poliamor, porque o poliamor hoje ele movimentou uma área que a gente até não esperava, né? Ele movimentou a área jurídica, porque hoje dentro do poliamor a gente tem a comunidade, enfim, e dentro, vamos lá, pensando numa relação de 4 pessoas, né? Nasce um filho e por mais que geneticamente ele tenha um pai e uma mãe, todos ali são envolvidos na criação. E hoje a Uhum. gente já tem dados de divórcio, de poliamor, onde que juridicamente está difícil de, né, definir com quem fica a guarda da criança. Então, eu falei assim, olha que ponto a gente já está Caraca. chegando, né? É uma Eu sei loucura, do mas primeiro. já está acontecendo. O primeiro registro de poliamor foi em 2012, né? Se eu não me engano. Isso. De registro em cartório, né? Mas é muita, meu Deus, é muita coisa que envolve para você administrar e que a gente, nessa geração, a gente não está preparado. Isso vai precisar de muitas gerações ainda, muita evolução, como disse a sua cliente lá, para conseguir chegar num denominador aí, porque são muitas coisas que acabam envolvendo esses relacionamentos abertos, né? Poliamor, principalmente, porque aí ele é realmente quase que uma vida em comunidade, né? E essas Exato. crianças são criadas por todos. E Tem muitas caramba, referências. imagina a cabeça dessas crianças quando isso acaba, né? Aí ela vai morar com quem? Com um só, com a mãe genitora que pariu, né? Essa criança, que teoricamente seria acredito eu que não é quem mais tem direito, não dá nem para falar isso. Pois a briga A está gente não sabe. exatamente, né, a discussão está exatamente nisso, porque geneticamente falando, ela tem um pai e uma mãe, ok? Geneticamente falando. Agora, e aquela história que pai não é quem faz, é quem cria, entendeu? Tipo, Sim, e ela que teve essa rola. convivência. Exato. Então, assim, A criança tem esse afeto, né? Pelos 4, pelos 5, então tirar isso da criança também seria uma violência de novo, né? e privar os outros pais e mães, né, dessa convivência, dessa guarda, né? Você imagina o tanto que deve ser pesado. Então, assim,
Problema jurídico aí, graças a Deus, não é pra gente, não somos os advogados, a gente vai lidar com a sexualidade desse povo Mas como psicológico. mas é interessante a gente falar isso para as pessoas para tirarem um pouco, desmistificarem essas ideias, né? Porque as pessoas Tirar o pensam assim que romantismo, né? o romantismo, que as pessoas Porque as acham que é pessoas a solução. elas Que é romantizam muito a relação aberta, liberal, enfim, acham que, né, desculpa o termo, que é putaria pura. E não é, gente, é desafiador demais. É igual eu acabei de falar, a manutenção do seu relacionamento matriz se faz muito mais necessária quando você opta pela não monogamia, né? Ah, tem muito casal que acaba se tornando, se achando mais interessante. Tem uma série no Netflix que ela mostra exatamente isso, chama Wanderlust, né? Viajar é preciso. Ela é bem legal, é um casal já com acho que mais de 40, 50 anos, com os filhos todos criados, adolescentes, adultos, e eles resolvem abrir a relação. E uma das primeiras partes que passa é quando a mulher está se arrumando para sair com a primeira pessoa lá, o marido volta a ter interesse nela, porque vê ela arrumada de novo, vê ela produzida novamente. Então, opa, o interesse dele volta. Então, sim, rola isso? Rola. Mas, poxa, eu penso que eu não preciso sair para fora para manter essa relação, né? As minhas sobrinhas estão aqui em casa e ontem a gente fez um jantar e mandamos elas se arrumar e tal. E aí elas perguntaram assim, vocês fazem isso toda semana? Né, pra mim e pro meu marido. Eu falei, sim, uma vez por semana a gente fala que a gente tem o dia do namoro aqui em casa, onde que a gente cozinha junto ou não, pede alguma comidinha gostosa e a gente se arruma total, como se fosse para sair. Só que se arrumando um pro outro. Então, uma vez por semana a gente tem o dia do namoro. Então, assim, eu não preciso ir lá para fora, eu não preciso me arrumar para uma outra pessoa, sendo que eu tenho alguém dentro de casa. E aí tá tudo bem. Exatamente. Nossa, essa é uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes, porque principalmente agora na pandemia, a gente relaxa, as pessoas relaxam muito. Assim, aqui na minha cidade está um pouco mais tranquila, está um pouco mais aberta os lugares, a gente está podendo sair para trabalhar e tal. Mas mesmo assim, mulheres e homens, os dois relaxam demais no relacionamento. E aí, quando o outro começa, ou olhar para fora, ou alguém olhar para fora, que acorda. E aí, só que às vezes acorda tarde demais, né? Não precisa chegar nesse ponto. Vocês despertam o olhar de um outro, né? Sendo que você podia estar despertando de dentro de casa, né? Exatamente. Não precisava ir tão longe, né? É isso. E aí as pessoas ficam nesse imaginário de que, ai, poxa, eu vou colocar uma terceira pessoa, homenagem, ou vamos para uma casa de swing, e aí, ai, vai acender o fogo do nosso relacionamento, quando na verdade muitas vezes é muito mais simples você trabalhar ali dentro da sua casa, né, construir aquela relação que já é uma relação sólida, mas assim, dá uma sacudida aí, sai da zona de conforto, se movimenta e faça alguma coisa um pelo outro, né? Isso as pessoas acham que é natural, que acontece naturalmente, mas não, você precisa se movimentar da mesma forma que se você for procurar sair, abrir o relacionamento, é um movimento, você vai dar trabalho. E por que não ter trabalho com o seu casamento, né? Por que não ter trabalho com o seu relacionamento? É muito... Pode falar. Uma das perguntas que me fizeram aqui foi o seguinte, me perguntaram se hoje tem mais jovens ou mais adultos, pessoas mais velhas, abrindo as relações e tudo, né? E que eu justificasse a resposta, né? Então, assim, vou dizer que dentro dos meus estudos e da prática também do consultório, eu vejo que eu não consigo hoje mensurar mais de que lado, quem está fazendo mais, são mais os mais velhos ou os jovens, mas o que eu percebo? Dentro dos jovens, né, e aí eu estou falando de pessoas de 19 a 25, 26 anos, tá? Eu estou considerando esse nível de juventude, eu vejo que eles estão praticando com mais consciência. Eu vejo que eles estão praticando uma relação aberta, ou às vezes um poliamor, um amor livre, de uma forma até mais romantizada mesmo. Tá leve, tá suave, existe uma igualdade sendo praticada, ok? Dentro das relações mais adultas, e aí eu tô falando dos 30 para cima,
né? E aí o céu é o limite dentro dessas relações mais adultas. Eu ainda vejo relações tanto abertas quanto as de swing muito pautadas no machismo, né? O homem pode uma pá de coisas, a mulher não tá podendo tanto assim, as relações se tornam até relativamente abusivas, né? E a mulher ainda não ganhou força para bater na mesa e falar, cara, se você faz, eu vou fazer também. Quer menos de feminino? Queremos menos de masculino também. A mulher ainda não ganhou força para lutar pela igualdade. Então, eu estou vendo jovens tendo relações abertas muito mais fluídas do que os mais velhos. Infelizmente, tá bem triste. Mas o que nos faz crer que essa juventude vai semear aí, ó, boas coisinhas para quem tá vindo. Mas você sabe que eu estava vendo, fui fazer uma pesquisa para a gente discutir assuntos, e, enfim, para a gente ter discussão aqui na live, quero achar aqui. Eu estava vendo a idealizadora daquele site Sexlog TV, sabe? É um site de swing, né? E ela estava falando que ela tem mais de 7 milhões de seguidores lá, e pessoas que interagem mesmo, e quem interage são mais casais, e casais com uma idade mais avançada, pelo menos isso no site dela, né? Aí, lógico que ela não me deu esse feedback que se passou aí, de como é essa interação aí, como acontecem essas relações. Mas eu achei interessante esse dado, porque são 7 milhões de pessoas cadastradas, né? A maioria são casais, e casais de 40 para cima. E elas se rotulam, assim, as buscas de pessoas, lógico, tem pessoas solteiras que buscam, né, se relacionar com essas pessoas, e as buscas são por coroas, né? O nome das buscas, eles buscam por coroa. Existe também aquelas pessoas que têm fetiche por gordinhas. Então, assim, cara, são dados interessantes, porque ali muitas mulheres que estão fora dos padrões se encontram, se realizam, porque elas são desejadas e procuradas por muitos casais. Então, a gordinha, aquela que está fora do estereótipo de mulher, ela se realiza ali, e são, assim, uma das mais procuradas. E os coroas também. Então, bem interessante esse dado. O que a gente subentende dentro dessa busca, tá, Grace? Quando a pessoa vai em busca de um quarentão para cima, ela tá falando assim, eu acredito que é a pessoa mais bem resolvida. Já tá maduro. E, velho, infelizmente, gosto disso, gosto de saber que essas pessoas estão sendo até mais procuradas, né? Até porque foram pessoas muito reprimidas, e aí agora estão podendo explorar coisas bem legais aí na vida, mas ainda está relacionado a um dado que não é real. São pessoas mais bem resolvidas. Maduras, sim. Mais bem resolvidas? Não. Até porque a internet acaba criando uma proteção, né? Exato. A pessoa tá ali, mas tá, de certa forma, protegida. Eu tô aqui. Se eu não quiser me expor, eu não preciso ir me encontrar com a pessoa. Então, tem aí um vou, não vou, né? Estou, mas estou protegida. Então, assim, tem essa questão do site também. Mas é bem interessante esse tema. Deixa eu ver, tenho pergunta aqui também. Se você tiver mais alguma pergunta dos seus, aí pode fazer. Teve uma pessoa que me perguntou da questão de... me perguntou assim, como que funciona? Foi uma pergunta até bem subjetiva. A questão de estética nos eventos e tal, né? E aí, assim, eu acho que assim, é uma pergunta extremamente subjetiva, haja visto o dado que você trouxe aí agora, das pessoas terem, né, esse desprendimento de buscar as pessoas fora de um padrão, né, social. Mas eu percebo que existe até um termo que já foi muito utilizado no meio do swing, que é chamado Feira das Vaidades, né? Então, assim, eu não sei se você sabe, existem lojas bem específicas que vendem roupas para as mulheres, para esses eventos e tudo, e de fato é uma feirinha ali de vaidades, entendeu? De exposição de corpo, de pele, né? É uma coisa bem sexualizada. Então, sim,
tem uma questão estética aí nos eventos, puxa um pouquinho para, sabe, essa exuberância, principalmente a feminina, né? Porque a masculina é meio padrãozinho básica, né? Aham. A mulher é que tem todos os aparatos aí para Sim, ficar porque ela mais. vai ser a escolhida, né? Tipo, ela vai ser ela tem que chamar a atenção para ela ser a escolhida por algum casal aí ou por alguém, Exatamente, né? Ou se ela é a mulher do exatamente. casal, mas ela tá ali para ser, né, olhada e escolhida por eles, né? Então, É. realmente faz todo sentido. Faz todo sentido isso. Ó, o Giovanni falou aqui que na idade existem exceções. Sim, Giovanni, existem muitas É, exceções. na verdade, na verdade, tudo que a gente fala disso aqui tem exceções, né? Sim. A gente está falando, assim, da maioria, do que você está fazendo aí na tua pesquisa, do que você está apurando na tua pesquisa com os teus clientes, né? Eu confesso que eu tenho poucos clientes que buscam essa modalidade, mas as que eu tenho, a maior dificuldade é como fazer o parceiro aceitar, que é aquilo que a gente já falou no Tá. início, que é bem difícil. É, essa é a dificuldade que a gente mais encontra, porque elas têm medo, inclusive, de abordar isso e de o que o parceiro vai pensar de mim. Ele vai achar que eu sou uma vagabunda, que eu quero um oba-oba. Mas aí existe o porquê, né? É aquela questão que a gente falou, por que você quer procurar outra pessoa? E aí o porquê geralmente é porque ele não está dando conta, porque ele não me satisfaz, porque ele não eu gosto de sexo todo dia e ele só quer uma vez por mês. Então aí vem esse outro lado, né? Geralmente esbarra E nessas aí, questões. Graça, eu te pergunto, existe razão correta para se abrir a relação? Não existe razão correta, mas existe aquilo que a gente falou antes. Se você tem um problema dentro do seu casamento, não é abrindo a relação que você vai resolver. Primeira Sim. coisa é ter essa conversa. Olha só, eu preciso de mais sexo e você não quer me dar. Beleza para você se eu for procurar outra pessoa? Aí sim, né? Mas em primeiro lugar tem que buscar resolver isso dentro de casa. E aí, se para outra pessoa tiver tudo bem, maravilha, vão ser felizes, né? Mas o primeiro passo para essa pessoa, como fazer o marido aceitar, é chamar para uma conversa. Olha só, não está suficiente para mim. E é uma Eu, conversa que não é fácil, né? Porque você chega para a não. pessoa e vamos supor que a questão não é uma insatisfação pessoal ou sexual, né? A pessoa do nada deu na mente que, opa, tô vendo aí, tá legal, conheço pessoas que têm uma relação legal, a gente tá bem, né? Quero abrir a relação. A primeira coisa que vem na cabeça do parceiro ou da parceira que está sendo questionado sobre isso é assim: ela já tem alguém em vista. Tá É. querendo abrir a relação porque já tá mirando em alguém. E às vezes não tá mirando em ninguém ainda, né? De Uhum. fato, às vezes a pessoa amadureceu um pensamento, amadureceu um sentimento e quer abrir partindo do zero. Não, eu tô no zero, você tá no zero, os dois estão no zero. Agora, e se tiver alguém também? Não, ainda não é mais honesto você chegar e falar, olha, né, me interessei por um colega de trabalho, passei o olho nele, tô querendo dar uma conferida, vamos abrir a relação? Também não é honesto. Eu tô falando isso assim, você tá bem na relação, a gente não tá falando de uma relação em conflito, de uma relação em crise, né? Não é honesto, Uhum. não é mais honesto do que ir lá Sem fazer pelas dúvida. costas e opa, traição à vista, né? Sem dúvida nenhuma. A dificuldade está em como você chegar a falar isso e como a pessoa vai aceitar. Às vezes você se surpreende e vai descobrir que a outra pessoa estava só esperando você pedir isso, né? Estava também Sim. nessa mesma ansiedade aí de querer pedir, mas tinha medo de saber como você ia reagir, né? Então, assim, gente, não tem jeito, é uma conversa difícil, mas em algum momento você vai ter que jogar de alguma forma, jogar no ar e ver o que vai dar. Não tem outra forma, né? Não tem fórmula mágica. Exato. Enfim, eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas eu acho bem. Aqui tem uma que fala assim: por que as pessoas estão indo para esse tipo de relacionamento? Eu acho que isso é safadeza.
Eu acho que a gente já meio que respondeu isso tudo, mas eu vou deixar você resumir aí para essa pessoa. Ah, gente, eu acho que a gente está passando por uma revolução sexual, né? Bem. Que assim, a gente ainda vai ter problemas nessa revolução, mas a gente está vivendo um momento mais exacerbado da sexualidade, as pessoas estão tendo mais conhecimento, a mulherada tá, opa, pegando o chifre pelo touro, finalmente, né? Ou o touro pelo chifre, finalmente. Então, assim. A própria independência financeira das mulheres hoje em dia facilita isso, né? Exato. Outro dia alguém me perguntou, só até para completar, se eu acredito que ainda existem homens fiéis, porque ela escutou alguma psicóloga falando assim: ah, não existe homem fiel, existe homem que é inseguro para não trair. Eu falei assim, olha, né, acho a resposta dela pesada, mas eu acho que também existe um outro fator hoje. As mulheres hoje traem também. As mulheres também traem. Antigamente a mulher não traía. Então existe o homem que sabe da possibilidade da mulher trair, então o cara é mais engajado no casamento. Então não é uma insegurança, é um engajamento, porque ele sabe que a mulher tem um mundo lá fora também para curtir agora. Né? Então, sim, existe a fidelidade inata, aquela pessoa que nasceu fiel, vai ser fiel e tudo, mas existe aí esse medinho que hoje a mulher proporciona para o homem que antes ela não proporcionava. E hoje eu acho que as pessoas estão, assim, casando mais maduras, ou casando, ou entrando em uma união estável mais maduras, então já viveram muita coisa, estão optando, você tem opção, antigamente se meio que tinha que casar porque era obrigado, aí com o primeiro que arrumava. Quantas mulheres eu escuto isso dentro do meu consultório? Ah, casei porque foi o primeiro que apareceu, eu achei que eu não ia arrumar mais ninguém, aí eu falei, vou ficar com esse aí mesmo, e depois vive infeliz e faz a outra pessoa também, da vida da outra pessoa um inferno também, então. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais obrigação de estar casadas. Hoje em dia separar é uma coisa normal. Então, exato. Então, assim, hoje em dia você tem essa opção de ser fiel. Você pode, é mais fácil, mais tranquilo, né? Antigamente tinha aquelas pressões todas, a mulher principalmente, e tinha essa visão de que a mulher era só para ter filhos. Muitas coisas os homens não faziam com as esposas, né? E as esposas nem permitiam que eles fizessem, porque era pecado, era feio, era isso, era aquilo. Hoje em dia, não, a mulherada tá aí, ó, super bem resolvida, buscando ser feliz, buscando prazer, pesquisando, e assim, trazendo novidades para o casamento e fazendo com os maridos o que antigamente eram só as prostitutas que faziam, né? Então assim... Agora você não precisa, né, lá para fora. Agora você pode ser uma prostituta dentro de casa, gente. Já tá liberado. Exatamente. Então, assim, acho que essa questão de traição... A gente ensina esses paranauês todos, né, Graça? Faz parte do nosso trabalho. Ensina, vende os produtinhos, dá dica. E, gente, não tem mais essa necessidade, né, dessa busca fora. Então, eu acho que é muito mais por aí também, né? As pessoas estão mais... Eu acho que as pessoas hoje buscam, né, de fato, as relações abertas, né, swing, liberal, muito em função de diversidade. Eu acho que preza-se pela honestidade, apesar que eu estou fazendo o estudo da ética aí nas relações não monogâmicas e tô um pouquinho engasgada com o que eu estou encontrando. Inclusive, gente, se tiver alguém aí que está vendo a live, quiser bater um papo, se tem uma relação não monogâmica e quer me contar um caso, porque eu estou fazendo um levantamento qualitativo nesse primeiro momento e as histórias estão enriquecendo muito, né? Então, assim, nossa, que maneiro. As pessoas buscam pela diversidade, o sair da rotina, buscam mais, prezam aí pela honestidade, então eu vou ser honesta com meu parceiro, com a minha parceira, e aí a relação pode ser mais leve, né? E eu acho que estão em busca aí, sim, da safadeza, se é que a gente pode assim dizer, mas do diferente, de experimentar. Exato, né? Hoje a gente vive num mundo que nos permite mais isso. Então, se o mundo está te permitindo, por que não? Né? Por que não? Para que eu vou ficar me restringindo mais do que a gente já foi? Se você pode comer japonês, se você pode comer macarrão, se você pode comer lasanha ou qualquer outro tipo de árabe e tal, por que você vai ficar comendo só o feijãozinho com arroz e feijão todo dia? Eu acho que é muito pelo experimentar coisas novas. E aí, alguns curtem, gostam, outros
falo, não é isso tudo não, vamos ficar quietinho aqui, tá tudo certo, né? O legal é se permitir a experiência, né? Exato, eu acho que é isso, Graça, o que resume né, isso tudo é essa frase, se permitir, né? Se permita, pode dar certo, pode não dar. E a regra vai ser de casal para casal. Cada casal matriz vai ter sua regra, vai ter seu código de ética, entendeu? Então, Exato. isso é construído. E é construído assim, não é uma coisa também sólida e imutável, né? Hoje eu defini uma regra e amanhã, opa, essa regra já não faz mais sentido para mim. O importante é respeitar. Respeitar, estar sempre em diálogo, estar sempre falando, estar sempre atualizando as regras aí, né? Hoje ainda eu escrevi sobre isso para uma postagem da semana aí no meu Instagram que vai sair, e eu bato sempre nessa tecla, gente, diálogo é primordial para qualquer casal, monogâmico, não monogâmico, hétero, o homossexual, você dialogar. Não dá para você achar que o outro vai adivinhar o que você sente, o que você gosta, o que você não gosta, né? Eu tinha muito essa mania, emburrava e falava, mas não falava para a pessoa por que eu estava emburrada. Ele não queria adivinhar. Existe algum mecanismo para lidar com o preconceito da sociedade? Ô, perguntinha boa! Ixi, Rafa, ó, eu sou a pessoa do que eu aperto o botão do foda-se, sabe? A Graça me conhece, ela sabe, né, Graça? Rafa, ainda não tem mecanismo para lidar com preconceito. A gente, né, as gerações acima da nossa, ou a nossa mesmo, né, ainda não está preparada para tanta liberdade sexual, né? Então, assim, estar junto da comunidade, né? Então, se você tem esse tipo de relação não monogâmica, ande com essas pessoas, né? Não estou falando que a gente vai excluir os nossos amigos monogâmicos. Eu só vou andar com não monogâmicos. Não, mas anda com a sua turma que vai fazer mais sentido, né? Vai ser mais legal. Se preserva, vai ser mais né? Se preserva um pouquinho. Infelizmente, não é todo mundo que consegue abrir a relação e tudo e divulgar isso, né? Hoje eu até estava lendo um estudo que fala assim, blindando essas mulheres quando o cara fala que é não monogâmico. Ele falou assim, vai lá, pesquisa o perfil dele, vê se ele e a esposa estão postando alguma coisa do tipo que eles não são monogâmicos. Gente, não é todo mundo que divulga, as pessoas não saem com escrito assim, não monogâmico na testa ou posta nas redes sociais. Tem casais que preservam muito isso. Tem casais que usam codinomes, inclusive, que moram em cidades pequenas, que a cidade não pode saber que eles não são não monogâmicos, entendeu? Por quê? Porque precisa. Então, assim, não dá pra gente ter todas essas blindagens, tipo, vai lá na rede social da fulana e vê se ela é não monogâmica. Infelizmente, não dá. Nem todo mundo sai divulgando aí uma prática que ainda é tida como safadeza. Tá aí, a pessoa escreveu para mim. E é isso mesmo, e a gente tem que respeitar, mas assim, é bem complicado você ter. Você é uma pessoa muito bem resolvida, tem uma autoconfiança muito foda e consegue administrar bem qualquer coisa na sua vida, mas nem todo mundo é assim, e as pessoas vivem em sociedade, né? Aí tem os julgamentos, tem apontar os dedos. A gente, como sexóloga, já sofre isso. Imagina se você divulgar alguma coisa nesse sentido. Eu frequento swing, eu tenho uma relação aberta. Nossa senhora, a gente vê quando artistas divulgam isso, já são malhados e taxados de tudo que é lado. Criticados, né? Imagina as pessoas comuns, digamos assim, né, que dependem do trabalho. Amiga, tá quase dando nosso tempinho. Quer fazer alguma colocação final aí? Temos 2 minutos. Não, acho que pode fechar, Graça. Acho que eu falei bastante hoje. Eu amei, eu adorei. Quando você terminar seu estudo, sua pesquisa, vamos fazer outra live para você passar para a gente o resultado dessa sua pesquisa, porque vai ser interessantíssimo. Todo mundo vai ficar curioso aqui, querendo saber. E, mais uma vez, pessoal que estiver assistindo, quem estiver assistindo depois também essa live, se quiser passar para a Karina, passa o teu Instagram de novo, eu vou deixar na descrição, mas para o pessoal entrar em contato com você para te dar informações aí, porque é bem interessante essa sua pesquisa aí, gostei. Tô gostando. Tô encontrando um pouquinho de tristeza nela ainda, mas tô gostando. Faz parte, não tem jeito, né?
Amiga, mais uma Graça, vez, ó. obrigada pelo convite, viu? Adorei. Brigadão. Eu também amei, foi um papo muito bacana. Ainda queria muito mais assuntos, a gente poderia ficar aqui umas 2 horas, né? Mas agora tá no limite do nosso tempo. Então, muito obrigada de verdade. Foi muito enriquecedor, muito legal e vamos fazer mais, tá? Vai ter outros. Vamos sim. Tamo junto. Tá Pode bom? chamar. Beijos. Tchau, tchau.